Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a crise lá no Rio Grande do Sul, mas agora o nosso assunto é outro. Hoje é o Dia Mundial do Lúpus. A data é uma oportunidade importante para a gente conhecer mais a respeito dessa doença que atinge cerca de 65 mil brasileiros. O problema que acomete principalmente as mulheres pode se manifestar de formas diferentes de pessoa para pessoa. Quem vai conversar comigo sobre esse assunto é o Marco Antônio Loures, que é presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Ele está conectado aqui com a gente. Doutor, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Eric. Prazer em falar com vocês e poder dar informações sobre essa doença que é muito importante. Pois bem, doutor. Quero entender se já se sabe as causas do lúpus. A gente não conhece muito a fundo a respeito dessa doença. Vamos aproveitar esse momento então. É uma doença crônica, inflamatória, autoimune. Autoimune, todos nós temos uma imunidade, isso é, nós temos os nossos anticorpos que combatem vírus e bactérias. No caso do lúpus e outras doenças autoimunes, ele combate não esses vírus e bactérias que são externos, mas sim suas proteínas e células próprias do organismo. Então, logicamente, se você tem um combate entre o seu próprio corpo, essas inflamações levam a lesões, várias lesões, lesões de órgãos importantes como os rins, coração, sistema nervoso central, pele e outros órgãos podem ser atingidos por essa doença autoimune. E há uma explicação para o fato de que a doença é mais prevalente entre as mulheres? Ela é uma doença genética, então tem uma predisposição de familiar, né? Chama-se de penetrância genética. Se você tiver, por exemplo, do pai ou da mãe, a penetrância é maior, se tiver de um de outro. Em relação à maior incidência no sexo feminino, o estrogênio realmente ele é um fator de piora por atingir as mulheres. Ele facilita a inflamação e por isso que as mulheres têm um fator de maior penetrância, maior incidência no sexo feminino. Está explicado. E é uma doença que costuma se manifestar em qual faixa etária, hein, doutor? Mulheres jovens, na faixa aí de 25 a 45, 50 anos, mas também pode ocorrer em crianças. Nós temos o lúpus neonatal, em que mães lúpicas podem ter seus filhos logo no nascimento com essas doenças. Logicamente que as pacientes lúpicas, quando elas estão grávidas, nós já fazemos vários exames para detectar se a criança pode ter. E na criança, ela tem um fator de gravidade, que é um bloqueio atrioventricular. Então, a gente já avisa ao pediatra e faz todos os cuidados pré-natais para que, se a criança, ao nascer, a gente vê todos esses parâmetros já para tomar os cuidados necessários. Mas ela pode atingir qualquer faixa de etária, mas principalmente as mulheres na idade fértil. Está explicado. E é uma doença que dá sinais desde o início? Ela pode, Érica, assim, fazer uma diferenciação com outras doenças. Por exemplo, ela dá lesões de pele, várias lesões de pele. Essas lesões são as mais variadas. Ela pode ser própria do lúpus ou pode ser mimetizar outras doenças. Então, nós temos que fazer diferenciação com doenças autoimunes outras e doenças infecciosas. Mas, principalmente, queda de cabelo, manchas na pele as mais variadas. E eu vou dizer que o símbolo do lúpus é uma borboleta, porque as pessoas têm aqui no rosto lesões vermelhas arroxeadas que lembram a borboleta. Daí o símbolo da borboleta no lúpus eritematoso sistêmico. A pessoa tem emagrecimento, dores articulares, dores musculares, emagrecimento e também a dificuldade de engolir e alteração do sono, alteração do apetite. Então, nem todos os pacientes apresentam sintomas, cada um apresenta de uma forma diferente. Por isso que é importante a história familiar da pessoa, a história de infância, de adolescência, e aí nós fazemos o exame clínico, depois, em cima disso, nós fazemos uma hipótese diagnóstica, pedimos os exames, e aí sim, com o conjunto disso tudo, nós damos o diagnóstico. Tá certo. Então, feito o diagnóstico, como que acontece a abordagem terapêutica? Ela é variada? Existem, por exemplo, tipos de lúpus e tipos de tratamentos? Uma boa pergunta, sim.
Como eu falei, tem vários tipos de lúpus, tem o lúpus sistêmico, o lúpus medicamentoso, o lúpus cutâneo, o lúpus neonatal. E, logicamente, que a variedade de incidência, de gravidade, ela é grande também. Se você, por exemplo, tem uma doença leve, você vai tratar com uma forma terapêutica. Se ela é média, com outra fórmula terapêutica, e se ela é grave, logicamente que a medicação é a medicação mais estruturada. Então, por exemplo, se você tem uma doença mais leve, existem essas pessoas, graças a Deus, nós fazemos com as medicações mais básicas, corticoide e os antimetabólicos. Se ela é mais grave ou média, nós fazemos com medicamentos que a gente chama de biológicos, são os medicamentos biológicos, são medicamentos que são produzidos através de proteínas vivas e tem que ficar em geladeiras, como as vacinas. E realmente hoje, com o avanço do diagnóstico, da terapêutica, nós temos conseguido manter esses pacientes uma boa qualidade de vida e evitar, principalmente, as lesões renais. O grande problema do lúpus, essas inflamações dão lesões renais. E a gente se preocupa muito, não, outras também, outros órgãos também, mas o rim é o mais, nesse caso, é o órgão principal atingido no lúpus. Então, a gente acompanha esses pacientes, faz exames periódicos. Se a paciente tem uma doença leve, ele pode até ter um espaço maior de consulta, mas se ele tem uma doença grave, semanalmente ou quinzenalmente, ele tem que ir fazer os exames e acompanhar no sistema ambulatorial. Então, é importante isso. Com certeza, então, precisa que seja feito um acompanhamento até o fim da vida, é isso, doutor? A pessoa sempre terá que fazer esse acompanhamento? Isso, é uma doença crônica, então não tem cura. O que acontece, raramente, a gente tem alguns pacientes que têm o lúpus, tem crises periódicas, você acompanha, trata e ele responde bem, mas tem que acompanhar a vida toda. O mais comum é que as pessoas tenham as recidivas, porque tem, além do fator genético, tem os gatilhos que pioram a doença. Então é importante que se fale nisso. Por exemplo, o cigarro é um fator muito prejudicial ao paciente lúpico e a todos os pacientes que têm doenças autoimunes. O sol, no caso do lúpus, também tem que ser evitado, porque ele pode estimular proteínas de pele, que essas proteínas podem agir como antígenos, e o paciente fazer anticorpo contra esses antígenos que são próprios, e aí piorar a doença. A parte emocional também é importante, a pessoa tem que ter uma boa qualidade de vida emocional, logicamente que é difícil isso, mas tem que equilibrar. E a alimentação, a gente orienta que a alimentação seja uma alimentação bem equilibrada. Perfeito, era sobre isso mesmo que eu queria abordar agora, a questão emocional. Eu estava lendo mais cedo que era importante evitar o estresse no caso dos pacientes com lúpus. Então, de fato, tem uma interferência, isso já é comprovado. Todas as doenças autoimunes, a gente vê isso na prática, eles são descritos nos trabalhos, em que o equilíbrio emocional é muito importante. Quando você tem qualquer contrariedade emocional, por exemplo, no caso agora do Rio Grande do Sul, é um caso extremamente grave, de uma catástrofe, muitas pessoas, mesmo sem estar ligada ao Rio Grande do Sul, ou não tem parentes e tal, ficam chocadas pelo tudo que está ocorrendo. Então, o que acontece nesses pacientes? Existe um distúrbio realmente emocional, esse distúrbio tem um reflexo na parte de imunidade, ele estimula vários processos de inflamação, de linfócitos, principalmente complemento, e que está envolvido na doença. Então, ele estimula um processo de inflamação, um processo de recidiva da doença. As pessoas também têm que equilibrar o seu sono, é muito importante o sono. O sono é um restaurador de vitalidade, de equilíbrio de corpo e mente. Então, nós temos que orientar as pessoas a tentar dormir bem, fazer exercícios, alimentação. E os grupos de pacientes lúpicos para trocar informações através das associações de pacientes. Porque se ele fica isolado, ele se sente como vamos dizer assim, marginalizado. Se ele encontrar outras pessoas com lúpus e que tem os problemas, ele divide os problemas, ameniza essa parte emocional. Isso é muito importante, que a associação de pacientes seja
absorva esses pacientes para discutir e trocar informações acerca da sua doença. E a informação é essencial, por isso é tão importante ter um dia especial para a gente falar sobre esse assunto, a gente tratar aqui, né, trazer esse debate, tudo isso faz toda a diferença com certeza. Doutor, obrigado, viu, pela sua presença aqui, até a próxima. Eu só quero lembrar que assim, nós temos lá na Rádio Sociedade um Instagram para o leigo, para a pessoa, para o público em geral, para informações, né? Não só do lúpus, mas também de outras patologias. Por exemplo, nós temos o Reumatologia Insta. Então, eu quero que vocês possam acessar e ele está lá informações para vocês. Perfeito, doutor. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, obrigado. Até mais.